Bom dia, tudo bem, Brian? Bom dia, acho que é o Pedro, né? Tudo bem, graças a Deus. E se não tivesse também, graças a Deus por isso. Vamos lá, gente, eu vou compartilhar já na minha tela com vocês, tá? Hoje nós vamos recordar um assunto, já vimos no passado. Nós vamos falar sobre funções, tá? E eu vou começar falando um pouquinho sobre o sistema cartesiano, ortogonal, a ideia de função, a lei de formação, né? A definição de função, o domínio contra domínio, conjunto e imagem de uma função e o estudo do domínio da função real. Qualquer dúvida é só perguntar, tá? Deixa eu só ativar aqui o bate-papo para eu ver as perguntinhas. Quem ainda não colocou o nome completo, coloca, por favor, tá? Que é para nossa chamada, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui meu plano sistema cartesiano ortogonal, tá? Ele é composto por dois eixos. Nossa, por dois eixos. O eixo das abscissas, que é a linha do X, é na horizontal. E na vertical, nós temos o eixo das ordenadas, que é o eixo do Y, tá? Então, o encontro entre esses dois eixos, essas duas retas, nós temos aí, elas são perpendiculares entre si, tá? Então, a gente tem, com a junção das duas, eu tenho uma interseção aqui no meio, aqui, ó, que é esse ponto de origem do sistema, tá? Ok? Observe que eles fazem um ângulo de 90 graus. Todos os lados aqui, 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 aqui. E eles, essa parte aqui, existe um nome que se chama quadrante, tá? E aí eu vou ter 4 no total. Então, eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e o quarto, ok? Isso aqui vocês já tiveram, a gente está recordando algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui vocês não podem esquecer. Beleza, gente? Não podem esquecer, tá? Então, eu tenho aqui... Quando falar plano cartesiano, é essa estrutura aqui, aonde eu tenho dois eixos das abscissas, que é a linha do X, e o eixo das ordenadas, que se refere à reta do Y, ok? E aí eu vou ter uma coordenada para fazer a marcação dos pontos. O encontro entre elas, essas duas retas, a gente dá o nome de ponto de origem do sistema. E é dividido em 4 quadrantes, contado anti-horário, tá? Primeiro, segundo, terceiro e o quarto, ok? Essa parte de cima aqui, ó, primeiro e segundo quadrante, é a parte o quê? Ó, o primeiro quadrante, positivo com positivo, beleza? Segundo quadrante, negativo com positivo. Terceiro quadrante, negativo com negativo. Quarto quadrante, positivo com negativo. Tá bom? Então, nós temos o par ordenado, que é definido um ponto qualquer, né? Em qualquer ponto aqui, né? Aqui no meio, aqui, eu tenho aqui meu par ordenado. E ele é constituído por X e Y, sempre nessa ordem, tá? Aqui tá A e B, mas assim, a gente sabe que aqui vai ser X e o Y, ok? O plano cartesiano a seguir, você pode verificar a diferença entre a localização dos pontos. Olha, eu tenho 1,3 é diferente de 3,1. Olha só, esse ponto aqui, ó, 1,3. O 1 está o quê? Na posição do X. Então, tá aqui, ó, 1 no X. E a gente vai imaginar uma reta pontilhada, tá? E o 3 no Y, 3 está aqui. Vou imaginar também uma reta pontilhada. A interseção destas duas retas, o encontro dessas duas retas, a gente vai marcar um ponto sobressalente.
Esse ponto aqui, eu vou chamar o ponto A. Esse ponto A é a minha coordenada 1 e 3. Tá? Vamos ver esse ponto aqui, ó. 3 e 1. 3 no X, tá aqui. E 1 no Y. Y positivo, ó. Tá aqui. A interseção. Vou marcar um ponto aqui sobressalente e vou chamar de B. Posso chamar de S? Pode. De P? Pode, sem problema nenhum. Tá? Esse ponto aqui, esse ponto B, é a coordenada 3 e 1. Observe que é diferente. Se você trocar a posição aqui, ó, tá 1 e 3. 3 e 1 são diferentes, tá? Bem diferentes. Então, tomar cuidado na hora de marcar. É isso que ele está dizendo aqui. Ó, A e B é diferente de B com A. Ainda mais se o A for diferente de B. Se os dois valores são diferentes, aí que vai dar ruim mesmo. Tá bom? Opa. Então, algumas observações aqui, ó, em relação a esse plano cartesiano. O ponto O é origem. Quais são as coordenadas dele? Ó, 0 e 0. Tá aqui. 0 em X e 0 em Y. Então, eu tenho essa marcação aqui desse 0. Tá? Os pontos dos eixos X e Y não pertencem a nenhum quadrante. Os pontos dos eixos, os pontos, né? Que no eixo X e Y não tem nenhum quadrante. Todo ponto do eixo X tem ordenada 0, tá? E todo ponto com o eixo Y tem ordenada igual a 0. Então, por exemplo, na situação onde eu tenho 0 e 3, 0 está em X e 3 está em Y. Eu vou marcar no Y. É isso que ele está dizendo. Se fosse o contrário, 3 e 0. O 3 está no X. E eu tenho 0 no Y. A marcação vai ser aonde? Vai ser no X. Tá? Então, vamos ver aqui um pouquinho da ideia de associada à função. Então, aqui em relação ao número de litros de gasolinas e o preço. Então, você vai lá, abastecer o seu carro. 1 litro de gasolina custa R$3. Se eu colocar 3 litros, eu vou pagar R$9. Eu vou triplicar esse valor, né? Então, observe que um lado tem uma relação com o outro. Para saber o total a pagar, eu tenho que saber quantos litros eu vou levar. Então, existe uma relação aí. Isso é função, tá? Então, observe que o preço a pagar depende do número de litros comprados. Eu tenho aqui um gráfico, tá? Onde eu tenho o número de bactérias. E aqui eu tenho o tempo. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui o ponto P. Se eu perguntasse para vocês qual é a coordenada desse ponto P, seria 12, no caso aqui no eixo do X, e 2000 no eixo do Y, tá? A coordenada sempre não é X e Y, tá bom? Então, note que cada hora corresponde a um único ponto de bactérias. Como o número de bactérias depende do número transcorrido após o contágio, dizendo que o tempo é variável, independente. O número de bactérias é a variável dependente, tá? Lei de formação. Então, eu tenho uma máquina aqui. Eu tenho uma entrada. O comando da máquina é dobrar o número. E aqui a gente tem a saída. Então, vamos lá. Se eu botar um número 2, botei o número 2 nessa máquina aqui. Qual é a função que ela vai colocar? Vai pegar aquele 2 e vai dobrar. Então, se eu vou dobrar, vai ser 2 vezes 2 dá 4. Qual vai ser a saída? Vai ser 4, ok? Então, os números que saem são dados da função, em função dos números que entram da máquina. Ou seja, os números que saem dependem dos números que entram. Concordo? Se eu botar aqui o número 0, não vou colocar nada. Vou dobrar. 0 vezes 2, 0. Saída, 0. Eu vou colocar como entrada o número 1. Vou dobrar o número 1. 2 vezes 1 dá 2. Saída, 2. Então, para ter a saída, eu preciso da entrada. É isso que ele está dizendo. Existe uma relação aqui, tá? Então, os números saem, são dados em função dos números que entram na máquina.
É isso que ele está dizendo. Então, aqui, ó, se a gente for traduzir isso numa linguagem matemática, essa ação que a gente está fazendo, né? Transformar isso em uma equação, seria n igual a 2x, né? Esse x aqui é o valor que entra. Lembra que eu falei assim, gente, a gente entra com o valor 2. Então, coloquei o 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Então, o n vai ser a minha saída. Aqui a gente voltou para a tabela anterior, né, em relação ao litro de gasolina e o preço a pagar. Então, se a gente continuar fazendo essa relação de 1 litro paga R$3, 2 litros paga R$6, né, e assim sucessivamente, a gente pode montar uma equação, né? Aonde de X litros eu vou pagar o quê? R$3 vezes X, não é isso? Então, observe que o preço a pagar é dado em função. O número de litros comprados, ou seja, o preço a pagar, depende do número de litros comprados. Uma coisa está vinculado à outra. Essa relação aí é uma função, como eu já tinha dito, tá? E aqui a lei de formação vai ser P é igual a R$3 vezes X. Então, aqui a gente tem a definição, né? Dados dois conjuntos não vazios, A e B, é uma correspondência de F que associa os elementos de A com os elementos de B. Dizemos que F é uma função de A em B quando cada elemento de F, cada elemento de X, perdão, de A está associado por F a um único elemento de Y. Elemento de Y de B. Então, a gente tem aqui, ó, podemos indicar uma função A e B, simbolicamente, onde F está relacionado de A para B, modo que Y é igual a F de X, que representa a imagem de X da função. Então, função F lê-se Y é igual a F de X. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer aqui? Que o Y é igual a F de X, porque às vezes vai vir assim, F de X é igual a 3x mais 4. E aquele F de X lá no início quer dizer que é o Y, e o Y vai ser a nossa imagem, tá? Então, olha aqui, ó, algumas observações. As letras X e Y são muito utilizadas, né, para representar as variáveis de uma função, mas podemos usar outras letras. Isso vocês já sabem, né, gente? A gente, quando não conhece um valor, a gente associa uma letra do nosso alfabeto aí. E, usualmente, se usa demais a letra X e Y. Então, por isso que a gente vê X e Y toda hora. Mas não quer dizer que isso seja uma regra, tá? A letra F, em geral, dá-se o nome das funções. Mas podemos também ter funções chamadas de G, de I, de H, né? De S, de T, de P. Então, tem a sua variação também, tá? Assim, por exemplo, escrevemos G, a função G, de A em B, para design de uma função de A em B, tá? Há funções dos tipos, né? Aí a gente vai ver aqui a relação de exemplos do cotidiano que a gente pode associar a uma função. Em um grupo de pessoas, a função associada a cada pessoa à sua idade, por exemplo. Posso relacionar pessoas com idade, ok? Tendo T o conjunto de todos os triângulos, a função associada a cada triângulo ao seu perímetro. Posso associar triângulos a perímetro, por exemplo. Posso associar triângulo à área do triângulo, né? Isso são funções, tá? São exemplos. A função associada a cada brasileiro ao seu primeiro nome. Todo mundo que nasce tem que receber um nome, não é? Então, é uma função, um tipo de função. A função associada a um ângulo, a sua medida em graus. Então, numa figura geométrica, né, tem lá os seus vértices. E nesses vértices tem um ângulo. E esse ângulo é um único valor. Não tem um ângulo com o mesmo ângulo, né? Eu tenho valores diferentes. Muito difícil acontecer. Acho que nem acontece, né? A função de associar cada número natural ao seu triplo. É uma relação, né? 2 vezes 3. O triplo é 3 vezes aquele número que você pensou. Não é isso? Então, vamos agora usar alguns diagramas, tá? Isso é muito comum em funções, beleza? Para a gente classificar o que é função e o que não é função. Então, olha só. Dados conjunto A, 0, 5 e 15, e o conjunto B,
0, 5, 10, 15, 20 e 25. Então, aqui eu tenho meu conjunto A e aqui eu tenho meu conjunto B. Seja a relação de A e B expressa pela lei y é igual a x mais 5, com x pertence a A e o y pertence a B. Então, vamos ver? Vou pegar cada elemento aqui, ó. Quando o meu x for 0, 0 mais 5 dá 5. Vamos ver aqui no meu conjunto B? No meu conjunto B tem o 5. Então, vou pegar uma seta, sair de 0 e vou ligar ao número 5. Ok? Vou testar com outro número. O número 5. 5 mais 5, 10. Então, vou pegar o 5 aqui, ó, e vou associar do outro lado o número 10. O 15. 15 mais 5, 20. Vou pegar o 15 e relacionar com o 20. Ok? Então, vamos observar o seguinte. Que os elementos de A, que é o conjunto aqui, estão associados ao elemento B. Ele não faz uma conexão com B, ó? Cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Por exemplo, o 0 não está conectado com 5 e 10, por exemplo. Não está, né? Nesse caso, a relação entre A e B, expressa pela lei y igual a x mais 5, é uma função de A em B. Então, esse exemplo aqui é uma função, tá? Onde cada elemento de A está relacionado a um elemento de B. Exemplo B. Eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. A lei de formação aqui é um pouquinho diferente. Olha aqui, ó, a equação. Y é igual a x, aonde o x pertence a A e o y pertence a B. Então, vamos ver aqui, ó. Y pertence a x, né? Então, aqui, menos 2. Menos 2. Resposta menos 2. Menos 2. Tem menos 2 do outro lado? Não, não tem. O conjunto A tem o menos 2. Mas eu não tenho menos 2 aqui, então não posso associar ninguém, ok? Vamos ver o 0. O 0 eu tenho como associar aqui. O 2. O 2, ok. E o 5? Também. Observe que nesse exemplo, a representação de A em B, pois o número aqui, o elemento menos 2, olha, do conjunto A, ele não corresponde ao conjunto B. Eu não tenho menos 2 desse lado. Opa. Tá? Quando isso acontece, quer dizer que aqui não existe uma função, tá? Porque todos os elementos de A têm que estar relacionados a um único elemento em B. Então, aqui não representa uma função. No C, vamos observar aqui, ó. A lei de formação é y é igual a x ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado vai dar 9. Então, ele relacionou aqui. 1 ao quadrado vai dar 1. Ok, aqui. 1 ao quadrado vai dar 1. Relacionou aqui. Opa, aqui eu já tenho 2 itens, ó. 3 ao quadrado vai dar 9. Vamos ver, será que é função ou não? Ó, a relação expressa pela lei y igual a x ao quadrado, neste caso, representa uma função de A em B, tá? Todos os elementos de A estão associados a elementos de B. Cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Então, olha só. Aqui, ele está relacionado, cada número aqui está relacionado a um item desse outro lado aqui. A professora se repetiu, mas não tem problema, gente. Olha só. O menos 3 está associado aqui, o número menos 3. E depois eu tenho 3 está associado. O menos 3 e o 3 são números diferentes, tá? Então, aqui a relação... Aqui existe uma relação, tá? E aqui? Aqui não representa, olha aqui, ó. Vamos só ver as figuras? Aqui na letra A, no conjunto A, o número 16 está relacionado, o mesmo número está relacionado ao menos 2 e ao 2. Quando isso acontece, aí eu não tenho uma função, tá? Diferente daqui, ó. Olha aqui. Aqui o menos 3 está associado
e o 3 está associado. Menos 3 e o 3 são números diferentes. Aqui não. Aqui no A é onde parte a seta, tá? O número 16 está associado 2 vezes. Ó, aqui e aqui. Aí quando isso acontece, não existe função. Tranquilo, gente? Até aqui? Tô prosseguindo, hein? Vamos ver agora domínio, contradomínio e imagem, tá? Então, aqui no domínio, domínio e contradomínio. Vamos observar o diagrama. Eu tenho essa função aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó. Meu conjunto A é formado por 0, 5 e 15. E meu conjunto B é formado por 0, 5, 10, 15, 20, 25. Se eu pegar a minha folha de formação aqui, que é y igual a x mais 5, se eu pegar o 0. 0 mais 5 dá 5. Associei aqui. 5 mais 5 dá 10. Associei aqui. 15 mais 5 dá 20. Associei aqui. Tá? Então, o conjunto A vai se chamar domínio. Tá vendo aqui aonde parte a seta? Então, o conjunto A é o domínio. Esse conjunto é construído por valores, dados de x, que é variável independente, e é indicado por D de F. Esse D aqui significa domínio, tá? E o conjunto B? O conjunto B é o meu contradomínio. É quem recebe as setinhas. É o conjunto que recebe essas setas, tá? E indicamos CD, entre parênteses, o F, ok? Então, aqui, se eu perguntasse para vocês quem é o conjunto domínio. Então, o conjunto domínio vai ser D de F igual, aí entre chaves, ó, 0, 5 e 15. Da onde esses números, professora? Daqui, ó. Tá bom? Isso aqui é igual ao meu conjunto A. Meu contradomínio é o meu conjuntão aqui, ó, meu conjunto B. Quem é meu conjunto B? Entre chaves, porque a gente está falando de conjuntos, tá? 0, 5, 10, 15, 20 e 25. É todos os números. Isso aqui é meu conjunto B. E a imagem? Que eu falei que é domínio, contradomínio e imagem. Então, olha, é o mesmo diagrama. Meu conjunto imagem é quem recebe a seta, tá? Então, eu tenho aqui, ó, que meu conjunto imagem é o número 5, 10 e 20. Esse é meu conjunto imagem. Meu conjunto imagem sempre vai estar dentro do contradomínio. Vai haver situações onde o contradomínio é minha imagem? Sim, vai haver umas situações, tá? Então, tudo vai depender da lei de formação lá da equação. Nesse caso aqui, ó, ao que ele fala. Cada elemento x do domínio tem como correspondente o y. A gente já viu isso no contradomínio, né? A esse valor de y, damos o nome de imagem de x pela função de f, que podemos indicar y é igual a f de x. Lembra que eu falei que f de x é a mesma coisa que f para vocês? Então, a equação é essa daqui, ó. Y é igual a x mais 5. Qual o valor de y quando x é igual a 5? Então, quando x for 5, vai ser 5 mais 5, que dá 10. Então, 10 aqui é imagem de 5. É isso que ele está dizendo. Está escrito a toda aqui para dizer isso. Tá? Vamos ver agora o estudo do domínio real de uma função real. Aí a gente vai lembrar um pouquinho esqueci agora. Mas vamos ver aqui, no decorrer eu acabo lembrando, tá? Uma função em que um domínio e o contradomínio são subconjunto de R. Quem é R, gente? R é o conjunto dos números reais. Os conjuntos reais são todos os números que vocês conhecem, exceto quem? Os números complexos. Os números complexos estão além dos números reais, que a gente já viu, tá? Então, é chamada aqui a função real de variável real. Então, a função R em R, eu tenho f de x é igual a 3x ao quadrado menos 1.
O domínio aqui vai ser domínio de F igual a R. E o contradomínio também vai ser o meu Rzinho, os meus conjuntos. A função G de Z com R. Então, eu vou ter aqui, ó, dada a função G, menos X dividido por 2 mais 5. Aonde o meu domínio são o quê? Os números inteiros. Quem são os números inteiros? A gente tem que estar ligado nisso, tá? Ao todo tempo. Os números inteiros é composto pelos números positivos e negativos. Acabou, só isso. E o contradomínio vai ser quem? Que é a minha resposta, né? Vai ser todos os reais, todos os números que vocês conhecem. Tá? Então, isso aqui é uma citação em relação ao estudo, né, de domínio de uma função, tá? E aí, ó, eu tenho um intervalo fechado em menos 2, e intervalo aberto em 5, ok? E aqui, ó, esse aqui é o domínio de R. Então, a função aqui, eu tenho esse intervalo aqui. O meu domínio, ele vai estar nesse intervalo, tá? E o meu contradomínio vai estar em R. E eu tenho um sinalzinho de mais aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver que está bem clarinho. Isso quer dizer que são todos os números reais positivos. Não entra negativo aqui na resposta, tá? E aí ele me fala aqui a função, né? O exemplo de função. H de x é igual a 2 elevado a x menos 3. Possui um domínio, um domínio que vai do intervalo fechado em menos 2 e aberto em 5, tá? E quem é meu contradomínio? Quem é a resposta, vamos dizer assim, né? Que é o conjuntão B, é todos os números reais. Então, aqui, ó, aí ele vem dizendo, vem especificando um pouco mais em relação a contradomínio e domínio, tá bom? E aí eu tenho que observar, por exemplo, aqui, ó, seja a função dada de f de x, x mais 1 dividido por x menos 3. O que acontece se o x aqui for igual a 3, gente? Vai existir essa função? Não. Então, é observar esses detalhes também, tá? Então, olha aqui, ó, verificamos que x igual a 3, o denominador se anula. Ou seja, essa expressão aqui, não é definida pelo R, quando x é igual a 3. Podemos excluir o valor de 3, né? Então, o domínio dessa função vai ficar assim, ó. Domínio dessa função aqui. X pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de 3. Para que isso aqui acontecer. A gente está falando de domínio. E que é um contradomínio? O contradomínio é a resposta, né? Então, pode ser qualquer número dos reais, tá? Tranquilo, gente? Falei alguma coisa em inglês para vocês? Alguma coisa que vocês não entenderam? Falem que eu volto em algum ponto, tá? Fiquem à vontade. Então, aqui, como vocês não têm pergunta nenhuma, eu tenho aqui alguns exercícios, tá? Então, vocês vão printar a tela e vão fazer aí os exercícios. Beleza? Quem ainda não colocou um nome no chat, coloca, por favor, tá? Eu tenho essa página para vocês printarem e tem uma outra página, tá? Vou virar aqui para vocês poderem printar. E aí, para a gente não perder tempo, vocês comecem a fazer, tá? Para a gente poder dar início à correção. Tá bom? Depois vocês passem todo esse conteúdo no caderno de vocês, tá? Vocês podem até fazer um resumo lá da parte teórica, não tem problema não. Quem quiser fazer um resumo e colocar no caderno, tá valendo. Quem quiser, né, copiar na íntegra, tranquilo também, tá? Então, eu tenho um exercício de 1 ao 6 aí para vocês poderem fazer. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom?
Querem que eu volte em alguma coisa? Eu caí ou foi a segunda chamada? Não, caiu não. A gente está com um tempinho aqui, eu estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, entendeu, Felipe? Passei exercícios e aí vocês estão fazendo, teoricamente. Qualquer dúvida, galera, é só perguntar, tá? Ah, entendi. Chegou a printar, Felipe, as telas? Quer que eu volte alguma? Tá bom. Qualquer coisa é só perguntar, tá? A gente tem 5 minutinhos ainda de aula. Estarei aqui à disposição de vocês.
Questão 1, A e B, para que os pares ordenados, números tal. Sim. É um caminho, isso aí. Isso aí, tá? Pensou direitinho, Felipe. Galerinha, alguém mais tem alguma pergunta a colocar? Alguma dúvida? Nós está encerrando o nosso encontro por hoje, tá bom? Desejo a todo um bom dia para todo mundo e a gente se encontra na quarta-feira. Na quarta-feira a gente começa corrigindo essas questões, tá bom? Então façam. É muito importante que vocês façam, tá bom? Apresentada, represente. Olha, ele, na questão 2, Felipe, ele está falando que o retângulo é representado pela figura, né, medindo x, 2x, expresse o perímetro, a área e a medida D da diagonal. Aí você vai ter que ter uma pesquisadinha sobre a fórmula da diagonal, tá? Ele quer que expresse isso, tá bom? Gente, um beijo a todos, até quarta, tá? Tchau, galera.